Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você está aqui no Jobsfici, esse canal em que a gente aborda temas inerentes à deficiência de uma perspectiva diferente, filosófica, psicológica, reflexiva. Vamos lá. Gente, alguns meses atrás, um humorista disse num show de stand-up uma piada bem infeliz. Basicamente, ele falava como seria difícil para ele se relacionar com uma cadeirante em termos bastante pejorativos e preconceituosos. A deputada Tabata Amaral simplesmente entrou com uma ação contra ele no Ministério Público, valendo-se da lei. Isso reacendeu novamente um debate sobre o humor. O humor tem limites? A gente sabe que ao longo da história, desde as sociedades mais primitivas, o humor foi utilizado para lidar com as emoções negativas. É uma forma de você descarregar os seus sentimentos e de você lidar com coisas com as quais você não se sente confortável lidar. Também é utilizado para descontrair, sendo também uma forma de unir as pessoas. Com o passar do tempo, o humor também foi utilizado como forma de afirmação social, contestação política e ideológica. Então, o humor deixou de ser simplesmente aquilo que vai fazer as pessoas rirem, para se tornar também uma forma de fazer a gente pensar enquanto ri. Então, a gente tem vários programas ao redor do mundo que falam sobre isso. Por um longo período, o humor contra minorias, reforçando estereótipos, foi bastante comum. Era aquelas famosas piadas de bicha, piada de preto, fica chamado piada de crioulo, né? Piada de loura, piada de mulher, piada de cego, piada de aleijado. Aquelas coisas bem estranhas, né? E isso era tido como algo totalmente ok. Então, assim, eu fazer piadas sobre loira na década lá de 90 era perfeitamente ok. Eu fazer piada sobre gay, colocando o gay da forma que eu quisesse, era perfeitamente ok. Afinal de contas, era uma brincadeira. Por que que mudou? Essa é a questão. Então, quando a gente tem mudanças, a gente tem que se perguntar, pera lá, por quê? Se isso funcionava, por que que parou de funcionar? Né? A verdade é que vários pesquisadores em várias partes do mundo, de várias vertentes diferentes, fizeram estudos associando práticas humoristas ao surgimento ou ressurgimento de discursos de ódio e associando humor com críticas extremamente pernósticas a minorias também, associando a estigmas bem complicados. Então, por exemplo, se eu faço várias piadas dizendo que a mulher é para comer, eu vou naturalizar o olhar para a mulher. Mas, Jô, isso não é só da piada. Não. Mas aquilo que você aceita rindo, fica mais difícil questionar. Entende? Se eu chegar aqui agora, com esse tom que eu tô falando para vocês e falar uma coisa totalmente inaceitável, com certeza vai vir alguém. Ô, Jô, o que foi isso que você falou? O que é isso? Se eu jogar isso numa piada, vai ficar mais fácil descer. E aí é onde as piadas podem ser utilizadas e foram como instrumentos de alienação e perpetuação de estruturas de poder. Além de, claro, né, estigmas. Então, estigma é você ser definido por uma opinião fechada, associada a quem você é. Eu lembro, por exemplo, meu padrasto que falava assim: negro, quando não suja na entrada, suja na saída. E, gente, isso é racista. Ah, não, mas é racista. Ah, então agora a piada não pode ter ninguém, não pode ter nada? Piada pode ter muita coisa. Piada tem muita coisa. A gente pode fazer graça com um monte de coisa. Eu só não preciso ofender as pessoas.
Então, por exemplo, parte do medo que as pessoas têm de pessoas LGBTQIAP+, vem da ideia de que são todos ninfomaníacos. São pessoas hipersexualizadas. É assim que são vistos em muitos casos. E quando a gente conta várias piadas que está reforçando esse estereótipo, eu estou influenciando para que aquela pessoa não seja vista como simplesmente o grande amigo de alguém. Como um professor. Vocês entendem como isso é delicado? Então não se trata aqui da gente fazer censura e nunca mais achar graça de nada, do mundo ficar chato. Não. É da gente exercer empatia. A empatia torna-se cada vez mais necessária para o nosso convívio social. A piada que fica detratando, né, criticando, zoando as pessoas, é muito próximo do bullying. Então imagina uma pessoa que é cadeirante, daí onde ela vai, ela escuta piada de cadeirante e nem é obrigada a rir. Como minoria, eu falo pra vocês, algumas piadas de cego eu acho engraçadas. Acho. Mas não são aquelas que a gente é colocado como uma pessoa extremamente tosca, extremamente ingênua, uma pessoa sem noção, uma pessoa incapaz de perceber o mundo ao seu redor, né? E aí é desconfortável. Mas tem algumas piadas de cego que são legais. Bem legais, na verdade. Mas a gente tem que observar se essa pessoa está sendo retratada de forma a ser estigmatizada. Um dos problemas da deficiência física e sensorial é que muitas vezes a nossa sexualidade ela é negada. Então nós não somos vistos como pessoas desejantes ou desejáveis. Isso tira potência de vida da gente, tá? Então a gente perde essa condição de observar, de vivenciar, né? Fica mais difícil essa vivência. Aí vem um cara falando que uma piada super grosseira sobre cadeirante, sobre sexo com cadeirante, é uma forma grosseira. Gente, tem pessoas cadeirantes que são estupradas. Um dos problemas da violência contra a mulher com deficiência é a alta incidência de estupro. Então, uma piada, não, mas não foi minha intenção. Ok, mas foi sua responsabilidade. Né? Como aqui com vocês, aqui eu tô me colocando, é claro, como colega, como colaboradora e a gente tenta gerar um clima de intimidade nesse espaço, mas eu também me coloco como psicóloga. Então, se eu passar para cá uma informação nociva psicologicamente, a responsabilidade é minha, né? Se eu me coloco como humorista e contar uma piada que faça as pessoas baixarem a cabeça, que faça de repente até alguém chorar, que faça a vida de alguém ser 1 milímetro que seja pior do que já é por minha causa, essa responsabilidade é minha. Então não é questão de, não vamos mais contar piadas nenhuma. Não, vamos contar piada sim. Eu consumo muito conteúdo de piada. Quem interessar possa, adoro piada. Mas vamos ser os adultos responsáveis que nos presumimos ser. Todo mundo quer ser visto como adulto, como responsável, como pessoa de bem. Então a gente tem que agir como? Pode contar piada de deficiente? Pode. O Thiago Santinelli tem um stand-up muito massa, aqui no YouTube, chamado Meu Amigo Sidney, que ele conta o convívio dele com um colega com síndrome de Down, que apareceu na sala dele quando ele tinha 11 anos. E foi, assim, a grande emoção da vida dele. Ele faz um stand-up inteiro com piada desse amigo Sidney com deficiência com síndrome de Down.
E sabe o que acontece nos comentários? Todo mundo, uhul! Meu filho tem síndrome de Down, adorei! E aí? Por quê? Ele tá fazendo piada com deficiência, ele tá até imitando o menino. O que ele fez? Em nenhum momento ele colocou o garoto numa posição degradante. É aqui que a gente para. Se eu coloco que todo bicha quer, porque todo bicho é coisa feia, gente, perdoe, que toda pessoa homossexual, que todo gay quer, da forma mais grosseira, ter sexo com todo mundo, eu tô degradando ele. Eu tô degradando os gays em geral. Pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou fazer isso com os homens gays, com as mulheres gays? Ah, não, mas é uma piada. Mas olha o que eu tô falando. Se eu vou fazer uma piada de um negro apanhando, isso sendo engraçado, não tem graça. A gente tem um histórico de escravidão que a gente quer extirpar. Se eu faço uma piada de uma pessoa cega sofrendo preconceito, e isso é o momento ápice, o momento em que as pessoas devem rir, o que eu tô fazendo? Então, assim, esse debate na sociedade ainda vai muito longe. A gente ainda tem muito o que conversar sobre isso. A gente ainda tem muito que amadurecer sobre isso. A gente tem muito que ouvir uns aos outros sobre isso. E nós estamos socialmente num período de reconstrução. A gente está se reconstruindo enquanto coletividade, porque nós realmente viemos de um período em que podia tudo e em que a gente entendia que viver numa democracia era todo mundo dizer o que quisesse. Entretanto, a liberdade de expressão, ela não exclui a responsabilidade pela ação, né? E para a gente ter uma sociedade igualitária, para a gente ter uma sociedade cada vez mais justa, a gente precisa se dispor a ouvir todas as narrativas. Tem uma frase muito massa, né? Que é: enquanto os leões não contarem a história, os heróis serão os caçadores. Olha que legal. Enquanto os leões não contarem a história, os heróis serão os caçadores. Agora imagina os leões contando essa história. Que chegou os caçadores do nada e começaram a dizimar o rebanho, começaram a persegui-los porque sim. Então a gente tem historicamente uma hegemonia de narrativas. A narrativa é a versão dos fatos. Ela é feita por aquele que possui os meios de comunicação, né, e a habilidade de ler, de escrever, enfim, e poder. Só que aí quando a gente tem a popularização das redes sociais, a gente quebra essa estrutura. Porque se eu ouvisse uma piada sobre cego e me sentisse ofendida, eu não ia poder fazer nada. Porque eu não tenho possibilidade de escrever uma carta para lá. Eu escrevo em braille. Ia ser bem mais difícil ligar para a emissora para falar que eu não gostei. E eu teria muita dificuldade de encontrar outras pessoas para a gente, de repente, se reunir. Com as redes sociais, eu posso chegar lá no Twitter e falar: nossa, gente, fiquei encabulada com aquela piada que fulano contou. E aí um monte de gente vai retweetar, vai perguntar: por que você não gostou? Ah, por isso, isso, isso. Nossa, eu não tinha pensado nisso, caramba. Agora imagina todo mundo podendo fazer isso. Mas, Jô, você não acha que existam excessos? Para tudo existe excesso. A gente pendula entre extremos até conseguir o equilíbrio em tudo. Então, essa história ainda vai correr por muito tempo. Mas eu confesso que, como pessoa com deficiência, eu super apoio a iniciativa da deputada Tabata. Nós ainda vivemos em um país em que mulheres cadeirantes são mortas por abuso sexual. Então não, isso não é engraçado. Fazer piada com a sexualidade da mulher cadeirante como se ela fosse só uma vagina não é engraçado. Fortalecer estigmas sobre minorias não é engraçado. A gente tem um monte de humoristas mega inteligentes, né não?
muito inteligentes. E a gente pode observar e aprender um novo estilo de fazer humor, de fazer piadas mega engraçadas, fazendo as pessoas morrendo de rir, sem deixar ninguém chorando no meio da história. Enquanto isso, bora aprender com o amigo Sidney, meu amigo Sidney, lá do Thiago Santinelli. Esse modelo eu achei legal. É isso aí, gente. Um abraço grande para todos e vamos pensar. Vamos pensar para a gente tirar nossas próprias conclusões.